Fala, Master. Vai fazer aquela provinha sobre inequação produto ou quociente do primeiro grau e acredita que só um milagre para você conseguir passar. Queridos, esse milagre aconteceu. Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no Mastermática e, por favor, não deixem de deixar o joinha nesse vídeo. Vem comigo. Galera, nossa missão aqui é simplificar esse conteúdo. E na equação produto ou quociente, vamos fazer uma de cada. A letra A, x mais 1 que multiplica menos x mais 2 é menor que zero. De maneira clara, direta e objetiva. O que é que eu tenho que achar, Master? Você tem que determinar os valores de x após o produto destas duas funções que vão tornar os valores de y menores que zero. A inequação produto ou quociente é um cruzamento dos estudos de sinal, das expressões que você tem. Então, segue esse passo a passo que você vai acertar. E outra coisa, se tem dúvida no estudo do sinal, a gente tem conteúdo aqui, aula de função do primeiro grau, parte 1. O estudo do sinal é explicado em detalhes. Segue o passo a passo que você tira 10. Pega a primeira expressão, x mais 1, ela vem dessa função, ó, y é igual a x mais 1. Se eu quero fazer o estudo do sinal dessa função, eu tenho que achar a raiz. A raiz é o ponto da reta que vai tocar o eixo x. Achando a raiz, eu tenho o meu parâmetro para falar quais valores de x vão gerar y negativos, um y nulo ou y positivos. E para achar a raiz, eu preciso igualar o y a zero. Igualado a zero, você resolve a equação. Quem é x? X é menos 1. Esse é o valor de x que torna essa primeira função, que torna o y dessa primeira função nulo. Então, a gente coloca aqui, ó, eu sempre peço para o meu aluno colocar o zero como parâmetro. A raiz menos 1 está aqui. Professor, por que o senhor botou bolinha aberta? Porque a questão quer os valores de y que sejam menores que zero. Não está menor ou igual a zero. Se você tivesse outro tracinho aqui, os valores de x que tornam y zero, eles poderiam participar da solução. Não é o caso. Em regra, se tiver maior ou igual ou menor ou igual, você coloca a bolinha fechada. Lembrando que essa regra tem uma exceção que a gente vai ver na letra B. Como aqui é só menor, bolinha aberta. Professor, precisa colocar essa reta? Não, aqui é só para te mostrar a manha. A função é crescente, ó, o coeficiente angular dela é positivo. Então, ela cresce. Qual é a manha do jogo do sinal? À direita do menos 1, a reta está acima ou abaixo do eixo x? Acima. Então, os valores de x vão se ligar para cima para acharem respectivos y. Portanto, os valores de y serão positivos. Isso é extremamente importante você entender. E essa é a manha para tornar o conteúdo fácil. À esquerda do menos 1, a reta está abaixo ou acima do eixo x? Abaixo. Então, os valores de x à esquerda de menos 1 vão ter que se ligar para baixo para tocar na reta, gerando y o quê? Negativos. Feito o estudo do sinal da primeira função, a gente vai para a segunda. Y é igual a menos x mais 2. Está aqui. Mesma coisa. Preciso determinar a raiz para ter o meu parâmetro. A raiz vai ser o valor de x que torna y zero. A partir daí, eu vou conseguir determinar quais valores de x tornarão y negativos e também positivos. Para achar a raiz, pego y igual a zero. Menos x mais 2 é zero, o mais 2 vem negativo, como o primeiro membro ficou negativo, multiplico tudo por menos 1, x é igual a 2. Está aqui, ó. Novamente, o zero é o meu parâmetro, zero abaixo de zero. Então, se a segunda função toca o eixo x no ponto 2, está aqui, 1, 2. Bolinha aberta, porque já foi explicado. O detalhe é, essa função é decrescente, o coeficiente angular é negativo. Novamente, está com dúvida nesses conceitos? Assiste a nossa aula sobre função do primeiro grau, parte 1. Se a reta é decrescente, essa é a posição dela. Agora eu tenho que colocar os sinais. Qual é a sacada, professor? Por isso que eu coloco a reta, para que você perceba isso de maneira intuitiva. À direita do 2, a reta está abaixo ou acima do eixo x? Abaixo. Então, os valores de x vão ter que se ligar para baixo, gerando y o quê? Negativos. Professor, à esquerda do 2,
eu tenho reta acima do eixo x. Então, os valores de x vão se ligar para cima, formando y's positivos. Feito isso, feito o estudo do sinal, feito a análise de quais valores de x tornarão y's negativos, nulos e positivos, você vai precisar cruzar estes estudos. Afinal de contas, você está resolvendo uma equação produto. Você tem que cruzar o estudo do sinal da primeira função com o estudo do sinal da segunda e ver quais valores de x tornarão y's negativos. Essa é a ideia. Como você já colocou o zero como parâmetro, uma outra dica é só descer as raízes. Ó. Essa raiz menos 1, eu desci ela para cá com bolinha aberta. Essa raiz de 2, eu também projetei ela, pegando as duas retas, desci ela para cá, ó, aberta. E agora, à direita do 2, veja, valores positivos com valores negativos, mais por menos dá menos. Isso quer dizer que à direita do 2, após o cruzamento dos dois estudos do sinal, eu vou gerar valores de y's negativos. Ficou claro agora? Professor, entre o menos 1 e o 2, cruza os estudos dos sinais. Entre o menos 1 e o 2, essa é positiva, essa também, mais com mais, mais. Professor, à esquerda do menos 1, a primeira função, os valores de x dela gerarão y's negativos. Mas o da segunda função, os valores de x gerarão y's positivos, menos com mais, menos. É quando você olha, você marca o intervalo de acordo com o que a inequação quer. A inequação quer os valores de y menores que zero. Onde é que você vai ter y negativo? Justamente aqui, onde eu rachurei para vocês. Lembra do detalhe das bolinhas. Não é menor ou igual. Portanto, os valores de x em ambas as funções que tornam y nulo, o menos 1 e o 2, eles não participarão do intervalo. Bolinha aberta neles. Professor, qual é a solução? X pertence aos reais, está ok. Aí você vai ter que expressar esses intervalos. X é menor que menos 1 ou X é maior que 2. Master, tem diferença da produto para quociente? Praticamente nenhuma, até porque a regra de sinal para multiplicação e divisão é a mesma. Agora, existe um detalhe que você não pode se confundir. E esse detalhe vai ser explicado na letra B. Se liga. Olha só, letrinha B. Eu peguei as mesmas expressões, as mesmas funções, para ganharmos tempo no desenvolvimento do estudo do sinal, que será o mesmo, e conseguirmos focar nas diferenças da multiplicação para a divisão e também no sentido da desigualdade, que está invertido. Então, ó, x mais 1 dividido por menos x mais 2 é maior ou igual a zero. O que é que você precisa determinar? Os valores de x após o cruzamento do estudo do sinal dessas duas funções que vão tornar os valores de y maiores ou igual a zero. Passo a passo é exatamente o mesmo. Pega a primeira expressão, y igual a x mais 1, vai achar a raiz para conseguir fazer o estudo do sinal. Igual a y a zero, x a menos 1. Coloca o zero como parâmetro, marca aqui, ó, ela vai tocar o eixo x no menos 1 e a reta cresce. Da mesma forma que fizemos na questão anterior. À direita do menos 1 só tem reta acima, os valores de x vão se ligar para cima gerando y positivos. À esquerda só tem reta abaixo, os valores de x vão se ligar para baixo gerando y negativos. Professor, qual foi a diferença? Aqui eu botei bolinha fechada no menos 1. Por quê? Porque enquanto na letra A eu queria os valores de y que fossem menores que zero, veja, apenas menores, não menores ou iguais a zero. Na letra B eu quero maiores ou iguais a zero. Então, os valores de x que tornarão y iguais a zero devem participar do intervalo. É por isso que eu coloquei a bolinha fechada no menos 1, porque menos 1 torna y igual a zero. Então, ele pode sim participar do intervalo. Vai fazer o estudo do sinal da segunda função, y igual a menos x mais 2. O mesmo passo a passo que a gente já fez, pessoal. Precisa achar a raiz igual ao y a zero, determina a raiz, coloca lá a raiz no eixo x. Lembra de deixar como parâmetro zero abaixo de zero. A reta vai ser decrescente, porque o coeficiente angular é negativo. À direita da raiz só tem reta abaixo, os valores de x vão se ligar para baixo, gerando y negativos.
A esquerda só tem reta acima, os valores de x vão se ligar para cima, gerando y positivos. Aí você pode falar, professor, em relação à diferença, temos um equívoco. O senhor deveria ter colocado bolinha fechada, porque a questão que é os valores de y, os valores de x, que vão tornar y maiores ou iguais a zero, e esse 2 torna o y igual a zero. Ele sim torna y igual a zero. Contudo, essa expressão menos x mais 2 está no denominador da divisão. Lembre-se, você não pode dividir por zero. Se x assumir o valor de 2, esse denominador aqui, ó, zera. E se você dividir alguma coisa diferente de zero por zero, você tem uma impossibilidade matemática. Essa é a exceção que eu falei lá no início do vídeo. Quando você estiver trabalhando numa inequação quociente, mesmo que a questão queira os valores de y sendo maiores ou iguais a zero, ou menores ou iguais a zero, no denominador você não pode colocar o valor de x que vai tornar um y igual a zero, porque ele vai zerar o denominador e você não pode dividir por zero. Crava isso, anota isso. Na multiplicação é de boa. Se está maior ou menor, apenas bolinhas abertas. Maior ou igual, menor ou igual, bolinhas fechadas. Isso serve para divisão, mas lembra, se tiver maior ou igual ou menor ou igual, no denominador, bolinha fechada. Porque esse valor de x, que vai tornar o y zero, ele zera também o próprio denominador. E aí você teria uma impossibilidade matemática. E para fechar, você segue fazendo exatamente o mesmo cruzamento de sinais. À direita do 2, mais por menos é menos. Entre o menos 1 e o 2, mais por mais é mais. À esquerda do menos 1, menos por mais é menos. Como a questão quer os valores de x que vão tornar y maiores ou igual a zero, esses valores estarão aqui, ó, do menos 1 até o 2, lembrando que o menos 1 pertence ao intervalo e o 2 não. Solução, x pertence aos reais, está o quê? X é maior ou igual a menos 1 e menor que 2. É isso, galera. Meu conselho, assiste o vídeo quantas vezes forem necessárias, tira as dúvidas, se necessário, recorre lá à aula de função, a parte 1 dessa aula, e no final, copia as duas letras e tenta fazer sozinho. Conseguiu fazer sozinho, você vai tirar 10 na sua prova. Por quê? Eu posso mudar os valores das expressões, mas a ideia seguirá a mesma. Então é isso, tira o teu 10 e depois coloca aqui o teu comentário. Valeu!